O mundo é minha representação. Com essa sentença, Schopenhauer dá início à sua obra maior, e nela encontramos toda a arquitetônica de seu pensamento. Ao declarar o mundo como minha representação, estabelece uma verdade que se aplica a todo ser vivente, muito embora apenas ao ser humano está reservada, através da consciência, a prerrogativa de alcançá-la. Todavia, essa tomada de consciência diz respeito ao filósofo. Ele é capaz de certificar-se de que nada conhece, os sentidos simplesmente trazem notícias do que lhes é exterior, o mundo circundante só existe enquanto representação. A matéria não tem existência independente da percepção mental, e a existência e a perceptibilidade são termos conversíveis entre si. Enfim, o que existe é o que eu percebo. Daí advém a certeza, mas a certeza de nosso conhecimento está encerrada em nossa consciência. A representação é fruto de uma síntese entre o mundo real exterior e a consciência do sujeito que o percebe. A existência desse mundo depende da consciência do sujeito. Não há como separar o objeto e o sujeito. Sem o sujeito percipiente, o mundo desaparecerá. Acerca dessa interdependência, Schopenhauer cita o místico Ângelus Silesius. Abre aspas. Sei que, sem mim, Deus não pode viver um só instante. Se eu morrer, ele tem que entregar o espírito. Fecha aspas. Tudo que existe, portanto, existe em função do sujeito. Podemos então entender Schopenhauer como um continuador de Platão e Kant. Para Platão, as coisas percebidas pelos nossos sentidos carecem de uma essência verdadeira. Kant afirma que só podemos conhecer fenômenos, nada mais. Enfim, a experiência que temos do mundo é aparência. Por ilação, percebemos que o pensamento schopenhaueriano opõe-se francamente ao materialismo. Ora, o materialismo nega o sujeito, ou melhor, atribui, reveste de materialidade o sujeito. Não obstante, poderíamos dizer ser Schopenhauer um idealista? Quanto ao idealismo, podemos dizer que nega a existência dos objetos ou torna-os sujeitos. Ora, não podemos negar a existência de um mundo exterior a nós, com suas dimensões e seus movimentos. O mundo é minha representação, é construção minha e por ela sou responsável, mas tem origem numa realidade objetiva. É algo que me afeta os sentidos, penetra o cérebro e passa a ter uma, entre aspas, segunda existência, isto é, uma representação. O que Schopenhauer nega é o realismo. Para o filósofo de Dantzig, a realidade externa se reproduz naquilo que está em nossa mente. O mundo como representação é uma construção condicionada pelas formas a priori da consciência, isto é, tempo, espaço e causalidade. O mundo, portanto, compor-se-á de duas metades inseparáveis. O objeto que passa pela apreciação das formas a priori da consciência, tempo, espaço e causalidade, e o sujeito que está situado fora dessa relação. Mas o sujeito jamais poderá ser conhecido, pois em sendo conhecido, poderia tornar-se objeto. Nesse caso, suporíamos um sujeito para tal objeto, e assim numa regressão ad infinitum. Desta forma, Schopenhauer retira a capacidade de abstrair do sujeito. As representações só nos são fornecidas pelas sínteses dadas no conhecimento. O tempo possibilita a sucessão dos fenômenos. O espaço permite observarmos
as dimensões dos objetos. Se só houvesse o tempo, tudo seria fugidio e não poderia ser apreendido. Só se houvesse espaço, os objetos permaneceriam fixos. Para Schopenhauer, a causalidade é a única categoria a priori do entendimento. Ele reduz todas as categorias, aristotélica e/ou kantiana, à causalidade. Todo objeto, todo fenômeno pressupõe uma causa, e a isto ele chama de razão suficiente. No entanto, o mundo não é apenas representação. Se assim o fosse, seria uma fantasmagoria, um sonho. O mundo possui também uma essência, a vontade.